humano de Hora de Aventura é um menino que só vive nas aventuras, enfrentando os seres malignos, salvando o mundo, só que conforme ele foi crescendo, ele começou a sentir mais emoções complexas. Ao longo do tempo, muitos dos seus relacionamentos acabaram dando errado, sejam culpa própria ou circunstâncias externas ali, que simplesmente acabam com tudo, né? Ou porque o cara foi destinado a ficar, talvez, com quem ele ama, ou não ficar, sei lá. Eu sei que ele teve vários interesses amorosos durante toda a história de Hora de Aventura, e o primeiro interesse amoroso a gente sabe que foi a Princesa Jujuba, né? Aquela representação do elemento doce. O Finn, ele passou grande parte das primeiras temporadas admirando ela, agindo como protetor, e com o tempo desenvolveu os sentimentos românticos e tentou conquistar ela com alguns feitos heróicos, às vezes até recebendo beijinhos na bochecha como sinal de afeto. Aí tá engraçado a gente falar, porque as pessoas sempre tentam fazer isso, né? Da mesma forma que o Finn vai dizer que você nunca correu atrás de uma pessoa que você gostava pra caramba pra querer mostrar o seu valor. Apesar de tudo, deles compartilharem valores morais e com uma forte amizade, os seus sentimentos nunca foram retribuídos da mesma forma. Afinal de contas, a princesa do Reino Doce tinha centenas de anos de idade, enquanto o Finn era só uma criança. Ao longo da série, isso acaba gerando ciúme, rejeição, momentos desconfortáveis, chegando até o ponto do Finn se comportar de uma maneira obsessiva. Em contraste, a princesa Jujuba demonstra que se importa com ele e aprecia confiando nele, né? Também lógico, mas deixa claro que o vínculo entre os dois é mais amigável do que romântico. Ficou na friend zone, a famosa friend zone. Apesar de quando ela rejuvenesce temporariamente, cara, ela parece uma pessoa mais afetuosa, dando a entender que os seus sentimentos poderiam ter sido diferentes caso os dois estivessem na mesma idade. Com o tempo, o Finn amadurece, supera sua paixão, especialmente depois de um relacionamento com a Princesa de Fogo, passando a enxergar a Princesa Jujuba principalmente como uma amiga. Nos estágios finais da série, o relacionamento entre eles é baseado num respeito mútuo, numa colaboração, numa amizade genuína, sem qualquer tensão romântica. Então as coisas acabaram se desenvolvendo para o lugar onde a gente imaginava. Agora, a Princesa de Fogo, filha do Rei de Fogo, já foi o segundo interesse. Era a atual rainha, né, do Reino do Fogo, e desde pequena era alguém extremamente caótica e de espírito livre. Dizia-se que ela era ainda mais poderosa que o seu pai, o que levou a enviar ela para longe do reino com a intenção de que ela vagasse pelo mundo exterior e acabasse morrendo. Só que ela, cara, foi encontrada pela Princesa Jujuba, que devolveu ela ao pai e forçou a assumir novamente o controle sobre ela. Ainda assim, por conta do seu poder descomunal, a Princesa do Fogo, ela era capaz de destruir o mundo caso deixasse se levar pelas suas emoções. E por essa razão, seu pai aprisionou ela dentro de uma lanterna gigante, né, pelo resto da sua vida, tanto para evitar uma catástrofe que poderia acontecer, quanto para impedir ela de usurpar o trono. Mesmo assim, aos 18 anos de idade, mesmo que ainda tivesse com apenas 14 em maturidade emocional, ela é liberada, né, depois de um evento decisivo, e uma das amigas da Princesa de Fogo acaba dando a ela um namorado, né, que por coincidência é ninguém menos do que o Finn. Por outro lado, o Finn conhece ela logo depois de ser rejeitado mais uma vez pela Princesa Jujuba. Incentivado pelo Jake, ele decide procurar uma princesa pela sua própria idade, acreditando que assim ele poderia viver um relacionamento de verdade. Quando os dois se encontram, eles acabam se apaixonando de forma impulsiva e ingênua. Desde o início, o relacionamento é marcado pelo perigo, e tocando ela, a Princesa de Fogo pode reduzir ele a cinzas, tá? As suas emoções opostas acabam sendo capazes de provocar algumas reações um pouco demais catastróficas, né? A ponto do romance ser intenso e colocar o mundo em risco. Ainda assim, apesar de todos os avisos, o Finn decide continuar com o relacionamento. Eles acabam se tornando oficialmente um casal, sendo a Princesa de Fogo a primeira namorada oficial do Finn. Ela defende ele constantemente, até mesmo contra a Princesa Jujuba e o Rei de Fogo, demonstrando seu profundo afeto, mas também sua imaturidade e insegurança. Com o tempo, o Finn tenta mudar ela, ou moldar de alguma forma, pelo que ele acreditava ser o certo. Isso gera tensões, conflitos de personalidade, e o relacionamento chega ao fim, quando o Finn manipula de alguma forma a Princesa do Fogo para poder enfrentar o Rei Sorvete, usando informações pessoais que só ele conhecia. Essa traição fere ela profundamente e provoca a ruptura definitiva. Mesmo que o Finn se arrependa disso tudo, o relacionamento não pode mais ser salvo, porque ele sequer entendia completamente o quão errado ele tinha agido. E depois do término, Finn demora muito para superar essa separação. Ele continua nutrindo aquele sentimento por ela durante várias temporadas. Enquanto isso, a Princesa do Fogo amadurece, evolui, e com o passar do tempo, o Finn reconhece os seus erros, pede desculpas sinceras, e aos poucos os dois conseguem reconstruir um vínculo, lógico agora baseado em amizade. A próxima seria Rosalind, que é a filha do prefeito do mundo dos travesseiros, um reino que o Finn visita quando precisa de um tempo para refletir, para relaxar, especialmente quando a gente está falando durante um período difícil depois do término com a Princesa de Fogo. Nesse mundo, tanto o ambiente quanto os habitantes são feitos de travesseiros, cobertores, colchões, materiais desse tipo aí. Bora dormir! Ao chegar nesse reino, o Finn derrota um dragão que atacava os seus habitantes, se tornando o herói local. Assim, ele conhece o prefeito e mais tarde a sua filha Rosalind. E aí, cara, inicialmente o Finn ele tenta manter distância, mas percebendo que ela não consegue deixar aquele mundo, acaba se envolvendo emocionalmente. Finn, então, decide abandonar o seu antigo mundo e começa uma nova vida do lado de Rosalind. Os dois se casam, têm 2 filhos, Jay e Pony, e eles passam muitos anos vivendo no mundo dos travesseiros, até que o Finn decide retornar ao seu mundo de origem. Mesmo que Rosalind admita que dói deixá-lo partir, ela respeita a sua decisão e permite que ele vá, pedindo
apenas que nunca esqueça da sua família. Só que o Finn acaba não conseguindo sair do mundo dos travesseiros. Ele envelhece ali e eventualmente morre nesse mundo. Depois da sua morte, o Finn entra num lugar completamente escuro, onde ele se encontra com Golb, e ao despertar, ele retorna subitamente ao seu mundo original. Quando tá prestes a contar tudo o que aconteceu pro Jake, a conversa é interrompida por uma ligação da Princesa de Fogo. Depois de desligar o telefone, o Finn, ele esquece completamente toda a sua vida no mundo dos travesseiros, como se aquela experiência tivesse sido apagada da sua memória. E aí as coisas mudam drasticamente, porque Brysley aparece, uma futura abelha rainha que se sente atraída pela flor que crescia no local onde estava o braço do Finn. Com o tempo, descobre que não é a única. Outras abelhas também gostam da flor. Só que Brysley é diferente. Ela se apaixona por Finn e passa a se sentir ameaçada pelas outras abelhas. Para proteger ele de tudo, ela bebe geleia real e se transforma na legítima rainha da colmeia, usando seus novos poderes para salvá-lo. Depois disso, Brysley, ela confessa o seu amor, mas o Finn rejeita a ideia de ficar junto com ela, afirmando que o sentimento não é algo recíproco. Naquela mesma noite, Brysley retorna até Finn e enquanto ele dorme, começa a cantar. A flor reage à música e quando a melodia atinge o seu clímax, ela se transforma numa grande árvore florida antes de explodir. Ao observar o resto da casa, o Finn descobre que ele recuperou um novo braço, agora coberto de mel e com um espinho no centro da palma da mão. Por fim, Brysley beija a flor, marcando o clímax e o encerramento desse episódio. E aí entramos na próxima, que era Eren, uma lagarta fêmea apresentada no episódio Food Chain lá, né? E durante uma onda de calor, Finn e Jake se encontram enquanto todos enfrentam dificuldades para sobreviver. Assim que Finn vê ela, cara, ele se apaixona muito rápido, perdidamente por ela. Eren desmaia devido ao calor e Finn e Jake a ajudam, levando ela consigo. Ao acordar, ela explica que estava buscando uma comida ali e água para sua família e pouco tempo depois ela desmaia de novo, até que finalmente encontram um oásis perto das plantas, onde todos comem felizes ali com folhas disponíveis. Mais tarde, Finn pede a Eren em casamento e ela aceita, só que durante a cerimônia, justamente quando estão prestes a se beijar, duas aves gigantes surgem e começam a devorar os convidados lagarta. Finn e Eren tentam escapar, mas são lançados ao céu pelos pássaros. Enquanto caem, Finn jura que se casaria com Eren caso se reencontrassem em outra vida, e Eren, por sua vez, responde que talvez pudessem ver outras pessoas. Em seguida, os dois se transformam em bactérias, e depois de compreender que o seu amor pela Princesa Jujuba nunca seria correspondido, aceitar que o seu relacionamento com a Princesa Fogo chegou ao fim, e depois de perder o braço como consequência das ações do seu pai, o Finn, ele passa a se sentir profundamente decepcionado consigo mesmo. Extremamente solitário, deprimido, o Finn tenta flertar com diversas princesas que demonstraram alguns interesses nele, só que nenhum desses encontros conseguiu preencher o vazio que ele sentiu. O vazio emocional que o Finn sentia naquele momento se tornou muito mais vulnerável, né, a novos encontros. E nesse contexto é que surgiu a Maga Caçadora, que o conhece quando vê tocando uma flauta no rio. Mais tarde o Finn tenta ajudar ela a invocar os espíritos da floresta. E no final do episódio em que isso acontece, o Finn revela que ele vinha tocando a flauta pra ela. Em resposta, a Maga Caçadora confessa que também tinha chegado a vez dele de jogar. Os dois se beijam, mas ela se afasta logo em seguida, afirmando que pessoas como eles não estão destinadas a ficar juntas. Em episódios posteriores, eles continuam se encontrando e mantêm uma relação de cabo de guerra. Existem sentimentos, mas por algum motivo nunca conseguem realmente ficar juntos. Ocasionalmente eles se beijam, mas o relacionamento nunca se aprofunda, já que a Maga Caçadora sempre evita se envolver emocionalmente demais. Mesmo quando parece que o laço entre eles não vai alcançar algum lugar, os eventos de Fiona e Cake mudam tudo, galera. Finn tenta ajudar Simon a lidar com a sua depressão, levando ele a certas aventuras. Só que o Finn acaba sendo envenenado, e ao descobrir o estado do Finn, a Maga Caçadora tenta curar ele a qualquer custo. Para isso, ela parte em busca de Simon, o antigo rei gelado, né? O Simon, ele confessa que o Finn, ele foi gravemente ferido depois de uma briga entre os dois contra um urso. E diante disso, a Maga Caçadora deixa Simon sob os cuidados de outra pessoa e ordena que mantenha Finn vivo. Mais tarde, ela segue até a floresta para extrair a seiva do coração da floresta na esperança de salvar o Finn. E essa missão leva ela a viajar entre dimensões e até mesmo a matar a Coruja Cósmica, uma divindade do tempo, tá? Tudo para garantir que o Finn sobreviva. Enquanto isso, o Finn fica preso num sono eterno. Cara, ele tá morrendo várias e várias vezes nesse sonho aí que ele tá tendo, e depois da morte da Coruja Cósmica, essas mortes consecutivas param. O Finn confessa o seu amor pela Maga Caçadora e ainda assim ela permanece evasiva em relação aos próprios sentimentos, se limitando a prometer que vai salvar ele. Por fim, ela consegue salvar o Finn, né, que desperta com a ajuda da sua outra versão, Fiona, e o momento enche a Maga Caçadora de alegria. Os dois se beijam apaixonadamente assim, e no final, Finn e a Maga Caçadora iniciam um relacionamento romântico e passam a viver juntos. Dessa forma, ela finalmente aceita os seus sentimentos, enquanto Finn aprende a lidar com a morte do seu irmão e compreende também que existem outras pessoas que amam e valorizam seus vínculos afetivos. Esse amadurecimento emocional acaba se tornando um dos maiores desafios do Finn ao longo dos seus confrontos com os vilões ali e com o próprio amor, inclusive alguns vilões que são capazes de destruir o universo. Então assim, eu acho que o Finn ainda tem muito pra amadurecer e amadureceu muito durante todas essas temporadas que a gente viu. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre outras coisas de Hora de Aventura, outras curiosidades, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e se preparar, que logo logo a gente tá voltando com vários vídeos por aqui,
não só de Hora de Aventura. O mundo Cartoon é muito grande, então temos muitas histórias pra conversar. Eu vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço pra vocês. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!